A concepção dos corpos naturais. O primeiro esclarecimento sobre o tema proposto é a concepção orgânica de sociedade que, por sua vez, se baseia na integração dos diversos corpos naturais. Se pensarmos em nossos corpos físicos, veremos que eles são um produto da integração de milhares de células, que compõem os tecidos de nossos órgãos que, por sua vez, atuam de maneira integrada e interdependente, estruturando, finalmente, nosso corpo. É interessante reparar que a integração das diversas partes faz surgir uma realidade transcendente a elas que, no caso, é o próprio corpo. A prova de que o corpo é uma realidade que ultrapassa a mera soma das partes é que ele pode se manter mesmo se tiver amputado algum órgão que não lhe seja vital. Se o todo equivalesse à mera soma das partes, bastaria que uma delas fosse retirada para termos o desmantelamento do todo. Se o corpo pode sobreviver sem um de seus membros, temos aí a prova cabal de que o todo é uma realidade que transcende as partes. Da mesma forma que nosso corpo físico se estrutura na dinâmica associativa e integrativa de células, tecidos e órgãos que trabalham para a consecução de determinado fim, nesse caso em específico, a finalidade é a preservação, a manutenção e o desenvolvimento da vida. Os corpos sociais obedecem a essa mesma dinâmica. O corpo biológico, ou seja, a pessoa humana nasce dentro de um corpo social. A família. Esta consiste na união natural entre um homem e uma mulher para a preservação e perpetuação da vida humana. É interessante reparar que, assim como o corpo biológico da pessoa humana, consiste numa associação e articulação de diversas células, tecidos e órgãos que trabalham em vista da preservação, funcionamento e desenvolvimento da vida humana, também a família consiste numa associação natural para a consecução desse mesmo fim. Ambos, corpo físico e família, trabalham pela preservação, manutenção e desenvolvimento da vida humana. No caso da família, podemos ainda acrescentar a reprodução. Além da família, as corporações profissionais são outro corpo natural que integra a sociedade. Todo ser humano nasce numa família, como demonstrado acima. Além disso, é preciso considerar que o ser humano é o único animal despido de qualquer poder natural como são os brutos. Os cães, em geral, são valentes, a raposa é astuta, o leão é feroz, dentre tantos outros. O ser humano não possui nenhum poder natural que o condicione e o proteja. No entanto, nós humanos possuímos a capacidade de trabalhar, isto é, desenvolver artes e ofícios, que nos atendem em 3 dimensões. A primeira dimensão do trabalho humano é a pessoal. Por meio dele, temos a ocasião de crescer em virtudes e em habilidades, de modo a conhecer e dominar as forças da natureza. Além disso, é por meio do domínio das diversas artes, ofícios e profissões que tiramos o sustento de nossas famílias. Isso quer dizer que a manutenção e desenvolvimento da vida humana, finalidades naturais do corpo biológico e da família, são também atendidos pelo trabalho. A dimensão familiar é a segunda das 3 dimensões do trabalho humano. Por fim, o trabalho ainda possui a dimensão social, pois por meio dele podemos oferecer à sociedade nosso serviço, por meio do trabalho servimos aqueles que necessitam de uma prestação ou de um produto específico da arte que dominamos. Uma arte, um ofício ou uma profissão requerem um saber específico. Esse saber é naturalmente guardado pelos seus titulares, isto é, por aqueles que dominam as referidas artes, e portanto, zelam pela sua boa aplicação. São os profissionais que, naturalmente, se associam em corporações visando ao zelo da boa execução daquela arte, daquele saber específico. Com isso, surge uma série de normas técnicas e de conduta próprias das diversas profissões que, uma vez organizadas, podem e devem prestar à sociedade um serviço de boa qualidade. Essa é histórica e naturalmente a vocação das corporações profissionais. Nenhum ser humano consegue sozinho produzir tudo o que necessita, de modo que depende dos serviços oferecidos por outras pessoas que, por sua vez, precisam de terceiros, e assim por diante. Como nenhum segmento social é autossuficiente, estamos diante da necessidade de uma associação entre as diversas forças produtivas de uma determinada circunscrição territorial. Essa associação natural, a maior de todas, é a nação que, por sua vez, visa também a manutenção, o desenvolvimento e perpetuação da vida humana, tal qual o corpo biológico, a família e as corporações profissionais.
Poderíamos aqui citar outros corpos naturais, como o bairro em que moramos, e sua respectiva associação de moradores, as ligas culturais e diversas associações civis. Dessa forma, fica exposto o modelo natural da sociedade humana. Vejamos agora como atua o pensamento revolucionário em face dessa belíssima realidade natural.